Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então vamos aqui a uma aula sobre presente do subjuntivo regular e irregular em espanhol, ok? Esse modo de incertezas de probabilidade nesse tempo presente, ok? Do subjuntivo. Vamos lá? Bem, para começar, galera, eu vou expor aqui, tá? A tabelinha de conjugação dos verbos regulares, certo? Lembrando, gente, que os verbos regulares são chamados regulares porque eles seguem uma regra na hora de conjugar, certo? Da mesma forma que eu conjugo um verbo regular, seja ele de primeira conjugação AR, segunda conjugação ER ou terceira conjugação IR, os outros seguirão, tá, a mesma lógica, tá? Se o verbo é regular e termina em AR, vai seguir essa lógica de conjugação. Se o verbo é regular e termina em ER, vai seguir essa forma de conjugação, tá? E se o verbo é irregular e termina em IR, vai seguir essa forma de conjugação. Qual é a forma, tá? Para o verbo regular, tá, gente? O que eu tenho que saber primeiro, tá? Eu tenho que ter um pré-conhecimento de que ele é regular, tá? E assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar o radical dele. E como é que eu sei qual é o radical de um verbo regular? Eu apenas tiro a sua terminação AR, no caso da primeira conjugação. Tirei a terminação ER, o que me sobra, gente, é o radical, tá? Tirando a conjugação AR, o que me sobra é o radical, tá? Então, o radical do verbo empenhar é empenho, certo? E depois, eu vou acrescentar as terminações ES, E para ele, usted, hemos para nós outros ou nós outras, eis para vosotros ou vosotras e en para ellos, ellas ou ustedes. Então o verbo empenhar conjugado no presente do subjuntivo fica yo empeño, tu empeñes, él, ella, usted empeñe, nosotros empeñemos, vosotros empeñéis e ellos, ellas ou ustedes empeñem, certo? Lembrando, gente, que o presente do subjuntivo, tá? Quando existe uma frase no presente do subjuntivo, está apenas conjugando o verbo, tá? Mas dentro da frase, geralmente, tá? O verbo ele vai vir acompanhado, ou o pronome virá acompanhado, o pronome pessoal virá acompanhado de um pronome relativo, o pronome que, tá? O pronome que vai vir junto, tá? Com o pronome pessoal, a pessoa do verbo, tá? Ou o próprio verbo, tá? Então, que yo empeñe, que tu empeñes, que ele, usted empeñe, ok? Então, para ficar melhor entendido, tá? Esse tempo presente do subjuntivo exige pelo menos esse pronome relativo que poderá ser outra palavra, sim, tá? Mas as terminações são estas, não tem como confundir com outro, certo? Bem, então o verbo empenhar termina em AR. Separei o seu radical, acrescentei as terminações. Se qualquer outro verbo for regular e terminar em AR também, eu vou seguir essa mesma lógica de conjugação, certo? Verbo ER, aprender. Para saber o radical desse verbo, eu tiro o ER, tá? O que me sobra é o radical. Depois, repito o radical, ó, e acrescento as terminações para este tempo nessa segunda conjugação ER, certo? Aprende, aprende, aprende. E acrescento as terminações. Feito isso, eu conjugo que eu aprenda, que tu aprendas, que ele, usted aprenda, que nós outros aprendamos, que vosotros aprendais, que eles, ustedes aprendam, certo? E feito isso, gente, com o verbo aprender de segunda conjugação, eu posso pegar qualquer outro verbo de segunda conjugação que termine em ER, tá? E seja regular e conjugar seguindo esta mesma forma, tá? Separando o seu radical e acrescentando as terminações, certo? Verbo vivir é um verbo regular. Para saber o radical, eu tiro apenas o IR, o que me sobra é o radical, tá? Tendo o radical em mãos, eu apenas repito o radical em todas as pessoas
e acrescento as terminações para este tempo presente do subjuntivo. Quais são? Tá? A, as, a, amos, as e an. Tá? Então, o verbo vivir conjugado no presente do subjuntivo fica que yo viva, que tu vivas, que ele, usted vivas, que nosotros ou nosotras vivamos, que vosotros ou vosotras vivais, que ellos, ellas ou ustedes vivam. Ok? Então, esta é a forma de conjugar os verbos regulares no presente do subjuntivo, tá? Qualquer verbo regular, você pega aí o verbo com a sua terminação, AR, tá? R ou IR, aí você vai conjugá-lo seguindo essas regras, ok? Beleza? Então, vamos agora passar para outros tipos de verbo, tá? Os verbos irregulares agora, ok? Bem, gente, se diz forma irregular porque geralmente, tá, ele não segue a regra dos outros regulares. Eles têm alguma variação em relação aos verbos regulares, tá? E qual é o segredo para aprender esses verbos que são ditos irregulares? Não tem segredo, tem que aprender mesmo, tá? Decorar é aprender como é que se conjuga o verbo, ok? Então vamos lá. O verbo dar em espanhol, no presente do subjuntivo, fica yo, de, tu, des, ele, usted, de. Que nosotros demos, que vosotros deis, que ellos, ellas, ustedes den. Certo? O verbo estar, tá? Notem que não segue a regra do regular, tá? Ele tem a sua própria terminação, tá? Yo, este, que tu estés, que ele, usted, este, que nosotros estemos, que vosotros estéis, que ellos, eles, ustedes estén, ok? O verbo ir, ó, gente, é totalmente regular, não parece nada com ele no infinitivo, né? Ir, yo vaya, que tu vayas, que ele, usted vaya, que nosotros ou nosotras vayamos, que vosotros ou vosotras vayáis, que ellos, ellas, ustedes vayan, ok? O verbo saber também muda bastante, ó. Que yo sepa, que tu sepas, que ele sepa, que nosotros sepamos, que vosotros sepais, que ellos, ellas, ustedes sepam, tá? Lembrando, gente, que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba, tá? Que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós outros vamos, tá? E assim sucessivamente em português. Verbo ser, tá? Muda um pouquinho, né? Ó, que yo sea, que eu seja, que tu seas, que tu sejas, que ele, usted sea, ou seja, né? Que nós outros seamos, que vos outros seais, que ellos, ellas, ustedes sean, ok? Então essa, gente, são alguns verbos irregulares no presente do subjuntivo, ok? Não tem regra como o anterior, tá? Tem que aprender mesmo a forma conjugada deste verbo. Vamos à frente. Presente do subjuntivo irregular no radical, tá? Agora, gente, estes verbos aí, a sua irregularidade, são apresentadas no radical do verbo, tá? As suas terminações percebam que são as mesmas, né? Ó, aga, a, ok? A e a. A mesma terminação para a primeira pessoa de o. O que vai mudar é o radical do verbo. O radical do verbo a ser no presente do subjuntivo é aga, tá? Depois de descobrir o radical fica fácil, tá, gente? É só repetir o radical em todas as pessoas verbais, ó, e acrescentar as terminações. Repetir aga aqui, 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 aqui e aqui. E acrescentei as terminações as, a, amos, as e an. Correto? Então ficou que yo haga, que tu hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis, que ellos, ellas, ustedes hagan. Ok?
tá? O verbo hacer significa fazer, tá, gente? Significa fazer em português. Poner. No verbo poner, tá, gente? As terminações são as mesmas, ó. No entanto, eu tenho que descobrir o radical do verbo poner, que significa pôr, tá? Pôr em português. Depois, repito o radical em todas as pessoas e acrescento as terminações. Depois que eu conhecer o radical desse verbo, gente, tá? Fica muito fácil eu conjugar. Por quê? Porque ele se repete, ó. Ok? Então fica que yo ponga, que tú pongas, que ele, usted ponga, que nosotros pongamos, que vosotros pongais, ellos, ustedes pongam. Ok? Tá? E assim com o verbo tener, o verbo venir e o verbo descer. Tá? Verbo ter, verbo vir e verbo dizer. Não é descer, tá, gente? Descer significa dizer, certo? E a conjugação deles estão aqui, ó. Apenas pego o radical no tempo e acrescento aquelas terminações. O radical do verbo venir é veng, tá? Veng. Pego, repito e acrescento as terminações. Do verbo descer, dig. Pego, dig, repito e acrescento as terminações. Tá? Isso eu conjugo o verbo no presente do subjuntivo com irregularidade no radical. Ok? Certo? Vamos para frente. Bem, gente, seguindo a mesma lógica e regra de conjugação anterior, certo? Temos ainda esses dois verbos, ó, verbo oír e verbo trair. O verbo oír é o verbo ouvir. O verbo trair é o verbo trazer, não é trair, tá? É o verbo trazer, tá? Como é que faço? Pego o radical do verbo oír. Qual é o radical do verbo oír no presente do subjuntivo? Oig. E faço o quê? Acrescento as terminações. Quais são? Tá aqui, ó. A, as, a, amos, as e an. Então, que yo oiga, que tu oigas, que ele oiga, que nosotros oigamos, que vosotros oigais, que ellos oigam. Ok? Conjuguei o verbo ouvir. Tá? Trair, que yo traiga, que tu traigas, que ele traiga, que nosotros traigamos, que vosotros tragais e que ellos traigam. Ok? Conjuguei o verbo trazer. Então é muito simples a conjugação para estes verbos. Basta que eu aprenda as terminações e aprenda qual é o radical irregular no presente do subjuntivo. Tá? Ok? Vamos para frente, que ainda tem mais coisinhas. Presente do subjuntivo com irregularidades na vogal. Tá? Bem, gente, anteriormente a gente viu os verbos regulares, os verbos irregulares com irregularidade no radical, tá? E agora tem os verbos irregulares no presente do subjuntivo, que são irregulares no seu que são irregulares em alguma vogal do verbo, tá? Geralmente, tá, gente? Geralmente a irregularidade do verbo é na penúltima vogal, tá? O verbo fica irregular na penúltima vogal do infinitivo. Então, vamos aqui. Última, penúltima. Então, a irregularidade do verbo pensar vai acontecer na letra E. E qual vai ser essa irregularidade? Vai trocar o E por IE, digamos. Certo? A irregularidade do verbo pensar é essa. Exceto na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Os verbos não sofrem alteração no radical nessas duas pessoas, ok? Então o verbo pensar fica que yo piense, que tu pienses, que ele, usted piense, que nosotros pensamos, que vosotros pensais, que ellos, ustedes piensan, ok? Então o verbo pensar, o radical dele no presente do subjuntivo é piense.
troco o E por IE e acrescento as terminações, certo? Lembrando, gente, que os verbos que terminam em AR, tá? As terminações nesse caso serão essas, tá? Os verbos que terminam em ER e IR, as terminações serão essas, ok? Certo? E mais uma regrinha. Da mesma forma que eu conjugo o verbo pensar, eu pense, tu penses, ele pensa e aí por diante, eu vou conjugar o verbo defender, o verbo sentir, o verbo empezar, atravessar, começar, encomendar, manifestar, temblar, atender, entender, defender, perder e querer, certo? E mais alguns outros, certo? Então você pode até pegar o seu caderninho aí, pegar o verbo defender e conjugá-lo, tá? Da mesma forma que foi conjugado o verbo pensar. Aí você vai praticando. Depois pega o verbo sentir, o verbo encomendar, tá? Então você pode praticar e desenvolver essa aprendizagem, certo? Então, o verbo pensar, troca o E por IE e acrescenta as terminações. Da mesma forma, acontece com esses outros verbos que estão aqui em amarelo, ok? Outra regrinha. Outros verbos também com irregularidade na vogal, tá? Então, o verbo pensar, foi um caso. Eu troquei o E por IE. No verbo encontrar, na penúltima vogal, que é a penúltima, o O. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o O por o E, tá? O E. E acrescentar as terminações normais, exceto na primeira e na segunda pessoa do plural. O verbo não sofre essa alteração. Que yo encuentre, que tú encuentres, que ele, usted encuentre, que nosotros encontremos, que vosotros encontréis, que ellos ou ustedes encontrem, ok? Então, o verbo encontrar, no presente do subjuntivo, eu troco o O por o E e acrescento as terminações ao radical, certo? Beleza? Muito fácil, né? Eu só preciso lembrar que o verbo encontrar eu troco o O por o E e acrescentar as terminações que eu estou apresentando aqui embaixo, ok? Para facilitar, seguem esta mesma regra de irregularidade os verbos poder, dormir, acordar, acostar-se, que é reflexivo, almoçar, apostar, mostrar, sonhar, llover, mover, resolver, colgar e soler, ok? Então estes verbinhos aqui em amarelo, tá? Da mesma forma do slide anterior, tá? Eles seguem a mesma regra do verbo encontrar. Então eu posso praticar. Vou pegar o verbo poder aqui, vou trocar o O por o E e acrescentar as terminações a, as, a, amos, as e an. Por que essas de baixo? Porque o verbo poder termina em ER, tá? O verbo encontrar termina em AR. Então, tem que lembrar disso também, tá, gente? Neste caso, a depender da terminação do verbo, eu vou usar as terminações referente àquela conjugação. Primeira, AR, segunda, ER ou terceira, ER. Ok? Continuando. Então você pode pegar aqui um desses verbos e ir praticando, beleza? Vamos lá. Presente do subjuntivo também ainda irregular na vogal, tá? Nessa irregularidade, gente, o verbo pedir, eu vou trocar o E pela letra I, tá? Troco o E pela letra I e acrescento as terminações do verbo, tá? As terminações a, as, a, amos, as e an. Por quê? Porque o verbo pedir termina em AR. Se fosse um verbo que terminasse em o verbo pedir termina em IR. Se fosse um verbo que terminasse em AR, eu iria acrescentar essas terminações, ok? Então o verbo conjugado fica yo pida, tá? O radical agora é esse. Que yo pida, que tu pidas, que él pida, que nosotros pidamos, que vosotros pidáis, que ellos pidan, ok?
certo? Então o verbo pedir se conjuga dessa forma, troco o e por i e acrescento as terminações do tempo, tá? E seguem esta mesma regra de regularidade os verbos conceber, corrigir, medir, repetir, seguir, vestir, perdão, tá gente, aqui é um R, tá? Vestir e alguns mais, ok? Então, quer praticar um pouco o verbo pedir? Pega um desses verbos aqui, ó, conceber, e tenta conjugá-lo seguindo essas regras, tá? Trocar o e por i e acrescentar as terminações no lugar do ir, ok? Bem facinho, né? Certo? Bem, gente, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre como é que se formam os verbos neste modo, tá? Neste presente do subjuntivo, neste tempo, tá? E espero que vocês peguem os verbos, deem uma praticada, tá? Deem uma lida, revejam o vídeo, tá? Coloquem um comentário, tá? E como o canal é praticando e aprendendo, então eu vou deixar aqui um exercício para que a gente possa responder, beleza? Cambie as frases para o presente de subjuntivo, tá? Frase 1, frase 2, frase 3 e frase 4, ok? Vocês dão pausa aí, tá? Para o vídeo um pouquinho, tenta responder, tá? E daqui a pouco você corrige, beleza? Ok? Espero que vocês já tenham respondido no caderno. Então, as frases ficam desta forma, tá, gente? Eu almuerzo en aquel restaurante. Eu almoço naquele restaurante. Então, que eu almuerce en aquel restaurante, ok? Tu caminas por el parque todos os viernes. Tu caminhas pelo parque todas as sextas. Então, que tu camines por el parque todos os viernes, tá? Nós outros somos felizes. Nós somos felizes. Então, que nós outros seamos felizes. E Antônio estuda espanhol todos os dias. Então, eu vou supor, desejar que Antônio estude espanhol todos os dias, ok? Beleza, gente? Então, pega aí o seu caderninho, vai conjugando, praticando. Só praticando mesmo é que a gente consegue aprender, beleza? Valeu, não se esqueçam de se inscrever, ok? De dar o seu joinha, deixar seu comentário, pedir algum vídeo, tá? E é isso aí. Valeu, obrigado, tá? Tchau, tchau, até mais.